Vamos falar então sobre esta questão do projeto de anistia. Primeiro, é importante dizer, ontem de manhã eu falei aqui, depois, final, à tarde, o Jones lançou um vídeo bem curtinho, inclusive, está lá no canal, sobre esse tema da anistia e da manifestação bolsonarista. A gente tem uma posição distinta. O Jones acha que flopou, né? Flopou é quando algo fracassa completamente. Eu não tenho uma visão tão crítica assim, a manifestação deles no domingo. Eu acho que flopar seria ter ido 5 mil pessoas, 4 mil pessoas. Não foi, foi entre 20 e 30 mil pessoas. Não acho que foi uma derrota para eles. Quem esperava 1 milhão, foi um fracasso. Mas não propriamente acho que flopou, mas é a opinião do Jones. Ele acha que flopou, e aí, a partir disso, eu achei que fracassou, ele achou que flopou, a partir disso a gente tem a mesma avaliação, de que o projeto de anistia perdeu muita força, porque é isso, né? Tem que botar a gente na rua, tem que botar, né? Eles falaram em 1 milhão, tinham que ter botado 100 mil, 200 mil, 300 mil, para de fato poder encostar o Congresso na parede, né? Acho que com entre 20 e 30 mil pessoas não conseguem fazer isto. Outra questão importante é que só tinha líderes bolsonaristas, apesar de ter o próprio Bolsonaro, claro, apesar de ter governadores de estado, estava lá o Tarcísio, estava o Cláudio Castro, né? Apesar de toda a mobilização que aconteceu, foi um número pequeno de pessoas. Mas no palanque, tá, só tinha gente bolsonarista raiz. Você não tinha a ampliação. Bolsonaro falava, olha, o PSD, o Kassab está apoiando o projeto da anistia. Todo mundo vibrou lá. Mas não tinha ninguém do PSD no palanque. Então, desse ponto de vista, foi estreito também. Então, na visão do Jones, e nesse sentido minha também, é de que o projeto vai ter dificuldade. O projeto vai ter dificuldade. E aí um aspecto importante em relação ao projeto da anistia é que o projeto vai ter dificuldade. O projeto de anistia aos peixes pequenos, ou aos peixes pequenos que já foram condenados. Projeto de anistia para Bolsonaro e a cúpula militar não tem qualquer chance de aprovação. Isso não tem mesmo. Não tem qualquer chance de aprovação. Sequer poderia ser aprovado, né? Eles não foram condenados, não tem projeto. Anistia é para quem já foi condenado. Então, não tem. O projeto é só para esse pessoal magrinho. Acho difícil. Mas eles estão dizendo que tem número e apresentaram contas ontem para falar desses números. Quem foi a público é o líder do PL agora na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, pastor Sóstenes, né, que disse que eles estão de fato com o apoio do PL, do PP, do PSD, do Kassab e do União Brasil, e com isso ele disse que já tem voto suficiente para a aprovação. Tá? Não sei, precisa ver, porque o fato de ter o apoio da União Brasil não quer dizer que todos os parlamentares da União Brasil vão votar, né? A União Brasil está no governo Lula, né? O PSD também. Então, vamos ver. Vamos ver como é que isso... Essas são as contas. Ele falou que tem 260 votos para aprovação. O quórum para aprovar o PL é 257. O quórum para aprovar uma PEC é 308. Por que tem o quórum de 308 aí? Porque se eles aprovam o projeto de anistia e o STF aparentemente vai anular, tudo indica que vai anular, o cenário é de anulação, a não ser que você tivesse de fato 300 mil pessoas, 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas na rua. Fora disso, acho que o STF anula uma eventual votação dessa. Então, eles estão falando também que precisa ter um número de 308, que é um número de PEC, que é mudança na Constituição, para que aí eles retrucassem ao STF aprovando uma PEC. E aí o STF teria mais dificuldade
para se colocar. Agora, a conta que ele apresentou é essa, né? PL, tem 92 parlamentares, estou falando de Câmara por enquanto, né? O União Brasil 59, o PP 50, o PSD 44, dá 245. Ele está dizendo que tem 260, então ele está contando com votos em outros partidos que não estão nessa conta aí, né? E aí o Republicanos do Tarcísio passa a ser decisivo. O Republicanos tem 44, aí de fato daria 289, daria um número com alguma folga. A questão do Republicanos é, inclusive, logo depois do comício, no domingo, o Bolsonaro chamou o Tarcísio num canto para que ele coloque o Republicanos alinhado com o projeto. Por quê? Porque o líder do Republicanos, o presidente do Republicanos, o Marcos Pereira, que chegou a ser candidato a presidente da Câmara, e depois de uma manobra muito inteligente, ele saiu e colocou o Hugo Mota, que é do Republicanos também, para ser o candidato. Ele não está topando apoiar, né? Ele não está topando que o Republicanos apoie. Ele está cuidadoso, porque por conta das relações do Republicanos com o governo. E também tem uma outra questão, né? Quem apoia o projeto confronta com o STF. Também é uma preocupação, né? Abrir confronto aberto com o STF é sempre um tema complicado, especialmente para esse pessoal do Centrão e da extrema-direita. Então, o cenário é um cenário de possibilidade, mas de indefinição, tá? Este é o cenário que a gente tem em relação ao projeto de anistia, e esqueço, anistia para Bolsonaro, não. Um aspecto interessante da manifestação do domingo, tem uma pesquisa que foi feita pelo pessoal do Monitor Político da UFRJ do Rio de Janeiro, e aí é o seguinte, isso muda a cabeça e os preconceitos de setores progressistas e mesmo da esquerda. Explico por quê. O que está na cabeça de todo mundo ao longo desses últimos anos? É a coisa a ideia do evangelistão, de que os evangélicos seriam a principal base de apoio político eleitoral, inclusive, para o bolsonarismo. De fato, quando a gente faz um recorte da votação e da avaliação do governo Lula, a avaliação do governo Lula é pior entre os evangélicos do que entre os católicos, tá? Que é o recorte entre os cristãos, tá? Que são extremamente majoritários na população brasileira. Mas a gente tem mostrado aqui a diferença está caindo dia a dia. Então, a rejeição ao governo Lula tem aumentado muito aceleradamente também entre os católicos. É importante dizer, eu sou católico comunista, mas a expressão da direita e da extrema-direita e do fundamentalismo no catolicismo não para de crescer no Brasil, não para de crescer. E aí, olha que interessante isso, olha que interessante. Em que pese o palanque no domingo ter sido ocupado por pastores evangélicos ou pela adesão ao setor evangélico, então vai lá, o Flávio Bolsonaro leu um trecho dos Provérbios, né? O Silas Malafaia, vários pastores, lá no alto não tinha padre, nem bispo, nem liderança católica lá no palanque. No chão de Copacabana, a maioria era católica. Interessante isso, né? Olha como mudou. Esse monitor político tem acompanhado isso nas manifestações do bolsonarismo. Em 2021, era meio a meio. Já era meio a meio. Então, veja como houve uma certa ilusão dos setores progressistas e mesmo da esquerda neste olhar para o cristianismo no Brasil, né? Achando que era só evangélico, nunca foi só evangélico, era meio a meio. Em 2022, olha que interessante, na manifestação lá de setembro de 2022, a pesquisa que eles fizeram já era metade católicos e apenas um quarto evangélicos. Ontem, ou melhor, domingo, na pesquisa deles, deu 45% de católicos e 31% de evangélicos. Então, a base cristã
do bolsonarismo no país e, sobretudo, a base cristã mobilizada pelo bolsonarismo é cada vez mais católica. Interessante isso, né? Isso muda bastante as coisas. Interessante. Não, tem espírita, claro. Os espíritas também, a maioria no movimento espírita é uma maioria de direita hoje e apoia o bolsonarismo. Tá? Mudanças, né? Mudanças importantes. Outro fato ainda sobre esse universo da extrema-direita, achei muito curioso, né? Tem coisas do jornalismo que a gente chama de feature, né? O que é? São coisas laterais, né? O nosso foco aqui é sempre o principal, né? O centro da conjuntura, né? A gente chama isso de hard news, né? Notícias duras. Esse é o foco aqui do Manhã Brasil, sem dúvida, nosso foco. Mas, de vez em quando, a gente faz uma coisa lateral, né? Uma coisa que não está vinculada ao tema mais forte, mais duro, mais definidor da conjuntura, mas que tem o seu interesse. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui em relação a isso. Antes vou só registrar. O Denilson chega como novo membro aqui, tá vendo aqui? Deixei até uma mensagem. Vi ontem à noite lá no Cultura Brasileira com a Thalita, ela deixou essa mensagem do torne-se membro do canal. Vou deixar aqui para incentivar cada uma, como o Denilson, que chega como novo membro aqui. Fundamental a sua chegada. Gabriel Piva, que já é nosso membro aqui, mandando bom dia dele. Legal, Gabriel, muito bem chegada. O J. Martins diz assim: na Igreja Católica que frequento, percebo que há muitos bolsonaristas, são pessoas com mais de 50 anos, precisamos ir em cima dos jovens. Verdade. Né? E essa é uma característica aqui, viu, Jota? Eu noto isso na rua. Assim, nós aqui, né? Eu estou há alguns anos, acho, estou com 8 anos nas telas em mídia progressista, 247 e Fórum, e agora na mídia de esquerda. Então, eu brinco que em casa que sou uma subcelebridade. Então, de fato, e como a gente frequenta lugares frequentados muitas vezes por pessoas de esquerda, as pessoas acabam vindo falar com a gente, comigo, e isso acontece com outros comunicadores também. Com o Jones, então, nem se fala. E aí tem uma mudança. Eu frequento aqui em Brasília, por exemplo, a feira chamada Feira do MST. Nem é do MST, mas é a feira do PT aqui em Brasília. Então, muita gente vem falar. E teve uma mudança geracional nas pessoas que vêm falar comigo. Eram basicamente pessoas 50, 60 anos para cima, Jota, quando eu estava no 247 na Fora, era quase sempre, raramente vinha alguém abaixo dessa faixa etária de 60, até mais 60 do que 50. E mudou, né? Agora quem vem conversar comigo são jovens na faixa dos 30 anos, às vezes até menos, entre 25 e 30 anos. O que me deixa muito animado, né? Isso indica que aqui, a mídia de esquerda, o Farol Brasil, o camarada Jones Manuel, tem entrada na juventude, o que é fundamental, né? O que de fato é fundamental, tá? Agora, essa é uma disputa com a direita, viu? Eu não acho que o bolsonarismo seja exclusivamente pessoas com mais de 50 anos. A gente tem visto a desilusão dos jovens com o governo Lula, tá? Vamos lá. Então, como eu disse, uma reportagem lateral a essa história, achei muito curiosa. Essas 4 mulheres bolsonaristas que foram condenadas pelo golpe, peixe pequeno, né? Como é o que foi condenado até agora. No caso, peixes pequenas, né? Essas 4 mulheres que foram condenadas e fizeram uma saga, porque elas foram condenadas, fugiram do Brasil, foram para a Argentina. Esse quadro aí, deixa eu dar o nome delas aí. As 4 mulheres são Raquel Souza Lopes, de Joinville,
a Rosana Maciel Gomes, de Goiânia, a Michele ou Micheli Paiva Alves, de Limeira, no interior de São Paulo, e Cristiane Silva, não podia faltar, de Balneário Camboriú, de Santa Catarina. Então, o que aconteceu? Elas foram condenadas, e aí, olha o mapinha aqui, elas saíram, então, vocês estão vendo, tem as marcas ali, o número 1, pequenininho, são onde elas estavam aqui no Brasil. Todas romperam o lacre, né, da tornozeleira eletrônica e se mandaram para a Argentina, certas de que o Milei daria abrigo político a elas. Centenas de bolsonaristas condenados fizeram esse caminho. Inicialmente é o que aconteceu, mas depois o Milei lavou as mãos. Esse foi um erro. Os bolsonaristas cometeram um erro, e aí os peixes pequenos, as peixes pequenas estão pagando o pato, né? Porque a liderança bolsonarista garantiu a essa turma que tanto Milei quanto o Trump acolheriam esses golpistas, os golpistas de extrema-direita aqui no país, entraram pelo cano. Então, inicialmente o Milei acolheu, mas depois lavou as mãos, não falou nada. Né? E fez um acordo com o governo brasileiro de expulsar, de mandar de volta para o Brasil os condenados, as condenadas. Então elas iniciaram uma longa fuga para os Estados Unidos, aí certas de que seriam acolhidas pelo Trump, que não está dando bola, nem está dando bola para o Brasil, nem dando muita bola para o bolsonarismo. O Eduardo Bolsonaro faz o lobby lá, tenta articular, mas o Trump mesmo, até o momento, pelo menos, não deu bola e não está dando nenhum tratamento especial. E aí, olha o mapa, olha a saga delas, indo, subindo, foram de país em país, fugidas, até chegar lá nos Estados Unidos. Chegou nos Estados Unidos, achei divertido até. Chegou nos Estados Unidos, foi um furo do jornalista Eduardo Militão do UOL, saiu ontem essa reportagem. Chegaram nos Estados Unidos, foram presas já no dia seguinte à posse do Trump. E vão ser deportadas, estão lá esperando a deportação. A Raquel Souza Lopes, de Joinville, deixa-me ver, ela é, na foto, eu acho que essa é a primeira à esquerda, tá? No alto. Essa Raquel está presa na detenção, numa detenção em Raymondville no Texas, e as outras 3 estão presas numa detenção em El Paso, também no Texas. Uma história que não deixa, como eu disse, uma história lateral, né? Não deixa de ser irônica, né? Precisamos da cabeça do Alan dos Santos no Brasil. Tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Bom, vamos lá. Ainda sobre este tema, o presidente do Supremo convocou sessão extraordinária no STF para julgar os recursos do Bolsonaro e Braga Neto. Serão julgados amanhã e depois, né? Portanto, hoje terça, né? Quarta e quinta-feira. E estão sendo julgados com urgência e urgentíssima, porque são preliminares ao início efetivamente do julgamento, que é dia 25, semana que vem. São basicamente 2 pedidos da defesa do Bolsonaro e do Braga Neto, que é não fazer o julgamento na primeira turma, como está definido, e sim no plenário, e segundo, tentar impugnar o Flávio Dino e o Zanin, né, por suspeição, né, por declarar os suspeitos, falta de isenção no julgamento. O Barroso já deu o parecer dele contra, e vão perder. Se não vão perder de 11-0, devem perder de 9-2, no máximo de 8-3. Lembra-se, né? Tem 2 bolsonaristas no STF. Então vai ser julgado. Então é um obstáculo a ser removido para o início do julgamento, tá bom?